Salve, salve galera! Esse é mais um Tributologia, é o programa de número 60. Chegamos ao programa de número 60, gravado no domingo, dia 11 de outubro de 2020, no meio do feriadão da padroeira do Brasil. Pessoal, no programa de hoje a gente precisa falar de um assunto muito importante, que é a portaria número 340, de 8 de outubro de 2020, publicada na última sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020. Portanto, ela tem 2 dias de nascimento. E eu vou trazer aqui as primeiras impressões sobre essa portaria e o seu objetivo, por que ela foi criada e qual é o impacto dessa portaria para o contencioso administrativo tributário. A portaria número 340, de 8 de outubro de 2020, ela nasce com o objetivo de disciplinar a constituição das turmas e o funcionamento das delegacias de julgamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil, as DRJs, e regulamenta o contencioso administrativo fiscal de pequeno valor. Veja bem, o contencioso administrativo fiscal de pequeno valor sempre foi um assunto muito abordado, muito discutido, muito tratado pelos especialistas, porque a maioria dos processos no CARF hoje são considerados de baixo valor. Aqueles de até R$120 mil, de acordo com dados fornecidos pelo próprio CARF, tá? Então, a maioria dos processos que tramitam no CARF hoje são de valor muitíssimo reduzido. Com o objetivo disso, a Lei 13.988 de 2020, que nós já abordamos aqui no Tributologia, a Lei 13.988, que tratou da negociação da dívida tributária, da transação tributária, ela previu lá no parágrafo 23, no artigo 23, perdão, uma nova forma de tratamento dos julgamentos de pequeno valor, isso, claro, para dar celeridade aos julgamentos. O objetivo seria dar celeridade aos julgamentos. O problema é que a portaria, que foi publicada no dia 9 de outubro de 2020, essa portaria ela vai entrar em vigor no dia 3 de novembro. E ela cria as câmaras recursais. A ideia é trazer algo parecido com o que existe já no Juizado Especial Federal. E aí eu falo pro pessoal que está me ouvindo aí, que está me assistindo pelo YouTube também, que é advogado, né? Os advogados que atuam no contencioso judicial de baixo valor sabem que as discussões não são levadas até o Tribunal Regional Federal, por exemplo. Essas discussões elas ficam nas turmas recursais. Essa portaria 340, ela traria algo parecido com essas turmas recursais. Seriam as câmaras recursais, que seriam a última instância administrativa para o contencioso de pequeno valor. Seriam a última instância administrativa para o contencioso de pequeno valor, os casos menores, né? E aí que está o grande problema. Qual é o debate, né? Esse contencioso de pequeno valor, ele não será levado ao CARF. Ele não vai mais chegar ao CARF. Ponto positivo disso. O CARF vai ser enxugado. A maioria dos processos que é de pequeno valor não vai chegar mais no CARF, não vai ser julgada pelo CARF, que é um órgão paritário, tá? Mas efetivamente será julgada nessa Câmara. Bom, quais são os problemas que numa primeira análise aparecem, né? Eu pontuei aqui alguns detalhes. É que a orientação da Câmara recursal é no sentido de que esses julgamentos não tenham sustentação oral. Esse é um primeiro ponto que eu particularmente me deixa um pouco incomodado, né? Porque a ausência de sustentação oral nessa Câmara vai certamente trazer julgados que não serão representativos da realidade. A sustentação oral ela é muito importante.
É claro que a gente está falando aqui de um sistema que tem que funcionar no todo. Uma sustentação oral sem que aqueles que vão julgar ouçam o que está sendo dito, realmente não tem nenhuma finalidade. Realmente não vai levar ninguém a lugar nenhum. Porém, se o sistema funcionasse como deveria, de modo que os julgadores prestassem atenção no que está sendo discutido, é claro que a sustentação oral ela vai garantir o contraditório e a ampla defesa. É claro que vai garantir o contraditório e a ampla defesa. Mas vamos lá. Na portaria número 340, o artigo 2º já diz o seguinte: as DRJs, órgão de deliberação interna e natureza colegiada, tem por finalidade julgar processos que versem sobre a aplicação da legislação referente aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia, conforme estabelecido em seu regimento interno. Até aí, ok, tá bonito. Compete às DRJs apreciar por decisão colegiada, em primeira instância, a impugnação ou manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo. Artigo 3º, inciso 1. No inciso 2, em última instância, os recursos contra as decisões de que trata o inciso 1, com relação ao contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado aquele cujo lançamento fiscal ou controvérsia fiscal não supere 60 salários mínimos. E aí que está o ponto. Quem vai julgar é a própria DRJ. É a própria DRJ, não havendo aquela paridade de forças que existe no CARF. Não havendo conselheiros representantes dos contribuintes, mas somente os auditores fiscais da DRJ. Então, esse é um ponto que, para mim, também chama atenção. A ausência de possibilidade de uma visão externa para iluminar o debate. Eu digo iluminar não que o lado da Receita traga posicionamento sempre ruim, pelo contrário. As DRJs têm decisões muito boas. Veja, mas todo debate, toda construção de conhecimento precisa de dois lados. Essa é a grande beleza da dialética que vai faltar com esse novo posicionamento e essa nova regulamentação, né? Então, eu chamo a atenção que esse é um outro ponto que realmente me faz pensar se isso realmente garante o contraditório administrativo. Enfim, o artigo 4º traz a organização das DRJs. Serão constituídas por turmas ordinárias e especiais e por câmaras recursais de julgamento. As turmas ordinárias e especiais são integradas por 5 julgadores, podendo funcionar com até 7 julgadores, né? Cada turma ordinária pode ter até 2 turmas especiais e elas vinculadas. Até aí tudo bem. Eu quero chegar ao ponto que efetivamente fica claro que a Câmara Recursal. O artigo 8º fala da Câmara Recursal. Serão equipes virtuais com competência para julgar os recursos de que tratam o inciso 2 do caput do artigo 3º. Então veja, são câmaras recursais, equipes virtuais. Equipes virtuais vão ser especializadas por matéria, mas são equipes virtuais. A designação vai ser entre os auditores e a falta desse contraditório muito me deixa preocupado, né? O artigo 10º deixa claro isso que eu acabei de falar, tá, gente? Só para poder pontuar e vocês não se perderem na leitura. A função do julgador somente pode ser exercida por ocupante de cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, preferencialmente com experiência na área de tributação e julgamento ou habilitado em concurso público nessa área de especialização. Eu realmente acho a ausência de representante do contribuinte é muito prejudicial. A ausência de representante do contribuinte é muito prejudicial, assim como a ausência de previsão de sustentação oral. Esses são pontos realmente que me deixam muito incomodado com essa nova figura, né, que surge. Porque efetivamente a gente tem que tomar muito cuidado, porque apesar de ser julgadores, né, que estão no âmbito da Receita Federal, apesar da DRJ estar no âmbito da Receita Federal, esse é um outro ponto que tem que ser chamado a atenção,
que deve ser aplicado o entendimento do CARF, tá? Esse é um ponto muito relevante. Deve ser aplicado o entendimento do CARF. Então, esse é um ponto que eu chamo a atenção, porque o CARF tem posicionamentos diferentes da Receita. Afinal de contas, a Receita tem uma visão totalmente pró-fisco, e o CARF, óbvio, ele vai ter uma visão um pouco mais favorável ao contribuinte, sobretudo se considerarmos o fato de que no CARF há vozes do contribuinte. Então, molhando o bico aqui, tomando uma aguinha, é importante lembrar que essa discussão toda, ela realmente viola, na minha opinião, o contraditório e a ampla defesa. Tá? Ponto negativo para mim é muito grande. A galera que vai estar no contencioso de pequeno valor, até 60 salários mínimos, vai ficar submetido somente à visão do fisco. Ah, Gabriel, mas você mesmo fala que a visão do fisco, via de regra, é técnica. Sem sombra de dúvidas. E eu vou defender isso sempre. Porém, o mínimo que deveria ser garantido é o contraditório e a ampla defesa com a sustentação oral. Ainda que fosse mantida a ideia da sessão virtual, veja, no período da pandemia nós aprendemos que é possível o julgamento ser realizado de forma virtual, por meio de vários aplicativos diferentes, e é possível fazer sustentação oral. Eu mesmo fiz várias sustentações orais durante a pandemia e continuo fazendo, porque ainda não houve em todas as turmas, em todas as câmaras, a possibilidade de julgamento presencial. Então, é possível que seja feito dessa forma. Se o problema é juntar as pessoas em um local com custo para isso, que seja feito de forma telepresencial, que seja feito de forma virtual, o que quer que seja, mas seja garantido o direito à sustentação. Porque, na verdade, o que me parece, num primeiro momento, veja, é uma primeira análise, eu posso mudar de ideia. Numa primeira análise, o que me parece é que nós estamos sendo conduzidos como gado para que, no contencioso de pequeno valor, a Receita ganhe tudo. Essa é a minha impressão. Porque toda vez que o contraditório e a ampla defesa são mitigados, para mim, isso soa como um ato antidemocrático. Porque contraditório e ampla defesa são garantias fundamentais. Agora, é óbvio que eu tenho que olhar para o outro lado. Com essas câmaras sendo criadas, com essas câmaras recursais sendo criadas, é óbvio que o CARF vai estar liberado para julgar processos muito mais importantes, com muito mais assunto, com muito mais discussão, com muito mais primor técnico. É óbvio que isso também vai desafogar o CARF, é óbvio que isso vai gerar muita possibilidade de discussão profunda no CARF. E muita celeridade, que é relevante também para o contribuinte, veja. É só o mal pagador que gosta da demora. O contribuinte quer só discutir se é devido ou não, ele não gosta da demora, ele quer segurança jurídica. Agora, eu entendo que é uma medida favorável, de um modo geral. Eu entendo que é uma medida que vai desafogar o CARF. Eu entendo que é uma medida que vai dar celeridade ao processo administrativo, que é muito demorado. Porém, a minha grande crítica é a falta do contraditório. Eu tenho uma crítica menor com relação à ausência do representante contribuinte. Ok, beleza. Não tem representante contribuinte. Eu não preciso ir para a esfera administrativa. Eu tenho um contraditório para a defesa que eu posso exercer judicialmente. E eu estou falando de até 60 salários mínimos, vai para o juizado especial, não preciso pagar nem custas. Eu estou falando de juizado especial federal, não tem nem custas para pagar, as custas são somente para recurso. Então, assim, não acho que a mitigação do contraditório para a defesa seja absoluta, não. Veja, acho bom, eu só acho que podia ter um pequeno ajuste, a garantia de sustentação oral. Porque essa ausência de participação do advogado e essa ausência, ou do interessado, veja, não precisa ser advogado para estar na esfera administrativa, mas essa ausência de participação do advogado ou a ausência de participação do interessado e esse julgamento sigiloso que acontece no âmbito da Receita Federal é algo realmente que me incomoda. Sempre incomodou e vai continuar incomodando. Por quê? Um dos princípios da administração pública é a publicidade. Um dos princípios da administração pública é publicidade. E é essa publicidade que falta na esfera administrativa, principalmente nos julgamentos realizados pelas DRJs. Você só sabe o que aconteceu depois. Do que já aconteceu. Depois da tragédia feita. Só depois.
E agora, o julgamento vai ser com duplo grau? Vai, eu vou ter uma segunda instância administrativa? Vou, que vai ser a Câmara, vai ser revisto. Porém, vai ser revisto por pessoas com o mesmo posicionamento via de regra, apesar da técnica ser muito apurada, eu friso isso sempre. Porém, sem a possibilidade de sustentação oral do representante, isso a mim soa de forma muito ruim. Tá? Pessoal, o assunto é super novo, é óbvio que a gente vai ter que estudar mais, né? Para poder aprofundar e vai ter que esperar a prática, né? Ver como vai ser isso no dia a dia, né? Espero e acredito que alguma regulamentação aconteça para a possibilidade do contraditório ser exercido por meio da sustentação oral. Eu acho relevante, né? Eu só quero chamar a atenção para mais um ponto, aí é só um ponto analítico, não é mais uma opinião da minha parte, é que o artigo 155 o artigo 55, da portaria, ele diz que não pode ser julgado em sessão virtual, aí tem que ser em sessão presencial, o processo de valor superior ao limite de alçada para a proposição do recurso de ofício, cuja infração tenha motivado representação fiscal para fins penais ou que haja imputação de responsabilidade tributária a terceiros. Nesse caso, não cabe a aplicação da sessão virtual no processo, tá? Então, esse é um ponto também muito importante. Não pode haver sessão virtual nesses casos, tá bom? Gente, esse foi o Tributologia de hoje. Um assunto super atual, super novo, que ainda vai gerar debate. Eu só quero trazer essa novidade para você pensar e para você ficar atualizado. Cuidado, hein? Caso de pequeno valor a partir de 3 de novembro, de até 60 salários mínimos, decisão da DRJ, você não recorre mais ao CARF, você recorre à Câmara Recursal, que é integrante da própria DRJ. Beleza, gente? Suave, molezinha, cuidado, hein? Não vai endereçar para o lugar errado, não vai perder prazo, porque isso vai prejudicar demais o seu cliente, o seu nome e a sua carreira. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar com vocês mais essa semana. Eu espero que vocês estejam curtindo o Tributologia. E mais uma vez, eu queria encerrar hoje pedindo: vamos buscar sempre a democracia tributária. E essa democracia que está morrendo. A democracia tributária é fundamental para o desenvolvimento de um país. Então, pessoal, preste bastante atenção. Esse tipo de regulamentação que impede a sustentação oral numa eventual segunda instância administrativa também é uma forma de violar a democracia tributária. Então, hashtag democracia tributária é o que se busca nesse país. Pessoal, muito obrigado, um beijo grande e semana que vem tem mais Tributologia. Um beijo enorme, meu povo, e até semana que vem. Tchau, tchau!